estão tentando destruir os sonhos, tentando fechar portas de empregos, para que haja aflição e desespero. Ouviram bem? Não ouvi não. Bom dia a todos. Bom dia. Amados, a gente já está acabando, estamos na reta final, estamos no dia de evento, já está dando saudade já. Tem um casal que a gente teve a oportunidade de visitar na semana passada. E eles se encontravam assim meio triste, meio que apático, meio que quieto, distante da comunhão dos santos. E no transcorrer daquela conversa, ele me dizia assim: Christian, eu agradeço a Deus porque o que ainda me mantém, o meu elo com Deus hoje é o louvor. Aí ele disse: só para vocês terem uma ideia, outro dia eu tentei voltar a ser aquele velho homem. Depois do dia de trabalho, me arrumei todo e disse: hoje eu vou para a balada, hoje eu vou tomar todas. E quando eu desci as escadarias da minha casa, pois ele mora no primeiro andar, ouvi uma igreja aqui perto louvar o Senhor. E me sentei na escada e comecei a chorar. E naquela noite foi uma noite onde nós oramos. Nós ministramos segundo a vontade de Deus no coração daquele casal. E aquele casal que tinha desistido de vir para cá, graças a Deus, está aqui hoje, para a honra e glória dele. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui na frente Cíntia e Emerson. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos mais uma vez. Te louvamos pelos seus feitos, Deus. Te louvamos porque tu nos trouxeste a esse lugar. Te louvamos porque aqui de fato, Deus, tu tem trabalhado vidas, tu tem trabalhado corações. Mas eu quero te agradecer junto com a tua igreja que se encontra pela vida desse casal, Deus. Que tu possa, Deus, continuar a abençoar Emerson e Cíntia grandemente. Tu sabes, Senhor Deus, exatamente o que teus filhos necessitam e tu tens suprido, Pai. Então por isso te louvamos e te engrandecemos. Abençoa a Cíntia, abençoa a Emerson. Abençoa seus filhos, Deus. Abençoa essa criança que está para chegar. Que eles sejam os pais segundo o teu coração, Deus. Que possam conduzir o seu lar e o seu matrimônio segundo a tua santa vontade. Em o nome de Jesus, nós já te louvamos e te agradecemos. Amém. Antes de nós louvarmos, podem sentar, amados. Antes de nós louvarmos, eu queria ler um texto da Bíblia. Eu queria que alguém me desse uma Bíblia, a minha deve estar ali. Esse hino, que a igreja possa meditar na letra desse louvor. Nós temos louvado muito esse hino em muitos encontros que temos saído. Mas eu queria que vocês não louvassem de qualquer forma. Medite naquilo que Deus está falando através do louvor. Emerson e Cíntia, acredito que tem muitos outros casais nessa situação, são a prova viva
E que o louvor de fato, ele corrige, ele trata, ele é a palavra de Deus nos nossos corações. E o Salmo 150 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus frutos, pelos poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor essa manhã. Aleluia. Louve conosco esse hino.
Meus amados, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos voltar ao texto sagrado. Vamos voltar à leitura do nosso texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como também a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Pai, nós estamos aqui, já temos louvado e exaltado o teu santo nome. Obrigado. Já temos, Senhor, sido visitados pelo teu Espírito através dos cânticos, através deste vídeo que aqui assistimos. Eu creio que em tudo quanto acontece e tem acontecido neste acampamento de casais, na comunhão entre nós, no abraçar, no testemunho do que o Senhor fez a este casal que veio aqui à frente, foi visitado pelos teus filhos, pelo cuidado que cada um tem um com o outro. Eu creio que teu Espírito está agindo. Neste momento nos voltamos à tua palavra para escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de refletir, continuar na nossa reflexão aqui nesse texto, num aspecto que se faz necessário hoje na relação conjugal, principalmente em alguém que se propõe a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Na verdade, quando nós falamos de uma vida conjugal cheia do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele dá um referencial, que é a relação de Cristo e sua igreja, e da igreja com Cristo. Paulo não lança simplesmente ordens e mandamentos sem dar motivações para isso. Não basta simplesmente dar uma ordem. O ser humano não funciona assim, uma ordem, principalmente se as coisas têm como objetivo serem construídas com autenticidade. Você pode obedecer uma ordem sem autenticidade nenhuma, sem aquilo ali proceder da espontaneidade do seu coração, sem aquela obediência proceder de uma resposta de amor. É por isso que nós precisamos entender que Paulo, quando ele fala da relação marido e mulher aqui, numa vida cheia do Espírito Santo, ele traz como um referencial de motivação, um referencial para motivar essa relação, o exemplo da relação entre Jesus Cristo e sua igreja. Jesus cuidando da sua igreja, amando sua igreja, e por motivação deste amor, em resposta a esse cuidado, a esse amor de Jesus, a sua igreja, se submetendo a Jesus, se sujeitando a Jesus, respeitando Jesus. Então Paulo, ele toma o exemplo de Cristo e sua igreja
para motivar os casais a viverem uma vida conjugal cheia do Espírito Santo, onde existe o amor e a resposta desse amor por parte da esposa, que é o respeito. Agora, existe um elemento aqui, amados irmãos, que nós precisamos entender no texto sagrado, que para esta relação marido e mulher se construir de uma maneira verdadeiramente cheia do Espírito Santo, está aqui presente na relação entre Cristo e sua igreja. O primeiro elemento é o elemento da comunhão. Existe entre Jesus e sua igreja comunhão. Se vocês perceberem, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 29, a partir do versículo 28, percebam o que Paulo diz aqui no verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque jamais ninguém odiou a própria carne, o próprio corpo. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. De repente Paulo, se você observar, há uma impressão de que Paulo está divagando, porque ele não está falando de relacionamento marido e mulher, ele está falando do relacionamento dos membros da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, porque somos membros do seu corpo. Aí de repente no versículo 31, o apóstolo Paulo chama esse modelo de nós sermos membros do corpo de Cristo para o modelo da instituição do casamento. Porque o que Paulo diz aqui no versículo 31 é o que está dito lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, quando Deus institui o casamento. Quando Paulo diz aqui no verso 31, eis porque, quer dizer, porque somos membros do corpo de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, nós somos membros do corpo de Cristo, eis a razão, o motivo, até porque aí está separado no início da frase aí, e pode funcionar, eis a razão pela qual o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Percebam a ligação que Paulo faz entre ser membro do corpo de Cristo, está inserido neste corpo que é a igreja, e esta participação está no corpo de Cristo significa ter comunhão uns com os outros. E Paulo então pega novamente o exemplo referencial, o modelo da comunhão entre Cristo e sua igreja, e a comunhão entre os membros da igreja uns com os outros, para trazer isso como um modelo a ser reproduzido, a ser seguido na relação conjugal que tem a ver com comunhão. É bem verdade que no texto de Gênesis, no capítulo 2, quando o escritor sagrado fala de deixar pai e mãe para se unir à mulher e os dois se tornarem uma só carne, esse se tornar uma só carne aponta diretamente para aquilo que acontece no casamento, que é o ato conjugal. A relação sexual é quando o membro, a pessoa se torna uma só carne com sua esposa. O homem se torna uma só carne com sua esposa. Tanto é que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios sobre a prostituição, ele diz que quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Porque na relação conjugal, na relação sexual, existe essa intimidade tão profunda que a pessoa se torna um só com a pessoa com a qual ele se relaciona sexualmente. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai para uma dimensão além disso. Na verdade, ele traz o exemplo da comunhão de Cristo com sua igreja e dos membros da igreja uns com os outros, para falar da comunhão entre o esposo e a esposa. E comunhão, irmãos, passa por um elemento que é uma das maiores deficiências da nossa geração.
o diálogo. Não existe comunhão se não for dialogal. Comunhão verdadeira só com o diálogo. Porque é uma deficiência nossa. Eu estava nas lojas americanas, lá em João Pessoa, passeando, e encontrei uma jovem que eu conheço, que foi ovelha nossa, e ela estava assim, com um ar de uma pessoa assustada, espantada. E ela me abordou e disse: pastor, eu não acredito no que eu presenciei agora, a experiência que eu tive agora. Eu disse: que foi? Olha, eu tenho uma comunidade, eu participo de várias comunidades, tenho uma comunidade de amigos do Orkut, e faz uns 2 anos que eu conheci uma jovem, nós cristã, nós começamos a construir uma amizade ali, enviávamos mensagens de aniversário, fotos de programações, de eventos que íamos, de viagem. Ela compartilhava as lutas dela, pedidos de oração, mas eu nunca tinha encontrado pessoalmente esta jovem, só a conheci pela comunidade ali. E aí, quando eu estava caminhando ali, quem eu vejo aqui nas lojas americanas? Aquela jovem. Eu corri assim com tanta alegria por poder conhecê-la pessoalmente. Eu dei um abraço tão apertado naquela jovem, mas para o meu espanto, ela ficou assim com os braços paralisados, assim, sem saber como responder aquele abraço, sem saber como responder aquele afago, porque a relação que está sendo construída hoje é uma relação cibernética, virtual. Isso já é um fato. Mas isso é apenas um reflexo do que acontece hoje. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, por exemplo, o modelo de família que está sendo construído é o que é chamado de modelo nuclear. É o esposo, a esposa, um filho, 2 filhos no máximo. Nós não temos, com raras exceções, aqueles encontros, de família. São poucas as famílias, podem ficar certos disso. Eu estou estando uma experiência de morar próximo a João Pessoa, não é lá no outro lado do mundo, não é uma grande São Paulo, mas já é um centro urbano já que sofre os processos da urbanização, que é o Recife, 1h30 de João Pessoa, vocês conhecem, aqui pertinho também. Mas lá a gente percebe como as pessoas são cada vez mais individualistas, moram sozinhas, se relacionam muito pouco, e esse elemento que é chamado do diálogo para a construção de uma comunhão é um problema tão sério que, se nós formos abordar aqui, quando os casais se sentam para conversar, até porque não tem tempo, os dois saem para trabalhar, chegam super cansados, e eu não sei, mas parece que as esposas gostam de conversar assim, numa hora muito apropriada, que é a hora de dormir, A gente vai dormir e a esposa quer conversar com você, pronto. Aí você, pelo amor de Deus. Mas na verdade a dificuldade é grande, porque os dois não têm tempo para sentar, para conversar, para contar problemas, para desenvolver uma comunhão, de um relacionamento mais profundo. Até porque a gente sabe muito bem que há uma funcionalidade no homem diferente da mulher, que às vezes o homem quer que surja um clima, de repente naquele momento, quando ele passou o dia todinho distante, não deu uma palavra, e a gente quer que surja um clima, de repente, como se a esposa funcionasse assim como a gente. Quando na verdade, grande desafio para nós aqui como casais cristãos é desenvolver essa perspectiva da comunhão a partir do que acontece no corpo de Cristo, porque parece que nós temos mais facilidades, ainda que mínimas, de desenvolver relacionamentos comunitários, de comunhão e de diálogo com os membros do corpo, do que muitas vezes trazer isso para dentro de casa. Essa é a grande verdade. E aqui eu quero contar a história do drama da família Silva. É um drama muito interessante, o drama da família Silva.
Seu José da Silva e Dona Maria da Silva. Os dois vivem no Brasil, e um feriadão como esse, a Dona Maria da Silva, todo feriadão, tinha como costume ir à casa da sua mãe. E José da Silva ficava lá na sua casa. E um dia ele estava no feriadão, sem fazer nada. A esposa tinha ido visitar a mãe. Ele olha assim para o quintal da casa dele e vê lá uma área toda coberta de mato. Ele disse: rapaz, eu vou limpar aí essa área, vou fazer uma horta e vou plantar cenouras. E ele vai lá, limpa toda aquela área, coloca sementes de cenoura. E na segunda-feira vai trabalhar. Dá um beijo em Dona Maria da Silva, vai para o trabalho, ela vai estender roupa lá atrás, no quintal. Quando ela olha para aquela área, a área está limpinha, toda limpinha. Ela diz: oh, coisa boa que Zé fez isso. Eu vou aproveitar essa área que está limpa, agora eu vou plantar, eu vou fazer um jardim. E colocou sementes de rosas, né, naquela área. O tempo foi passando. Era um outro feriadão, Brasil, os Silvas moram no Brasil. E novamente Dona Maria da Silva estava indo visitar a sua mãe, e Zé da Silva ficou em casa. Ele resolveu, porque ele não estava fazendo nada, olhar como é que estava lá a sua horta de cenoura. E quando ele chegou lá, para surpresa dele, entre os pés de cenoura tinham rosas também. Ele disse: que coisa estranha, eu não plantei rosas. Isso vai prejudicar, vai impedir que as cenouras cresçam. E ele ficou tão chateado que ele arrancou as rosas, arrancou as cenouras também e jogou fora. E de repente ele foi trabalhar no outro dia, na segunda-feira, deu um beijo de Dona Maria da Silva. Dona Maria da Silva foi novamente colocar umas roupas lá no quintal. Quando ele olhou para seu jardim, disse: meu Deus, o que aconteceu? Nasceram cenouras e rosas e estão todas arrancadas. Aí ela disse: mas que coisa estranha. E o mato novamente cobriu aquela área. Era um outro feriadão, Brasil. E aí Zé da Silva, Maria da Silva estava em casa. Ela foi visitar a mãe. E aí ele estava sem fazer nada. Ele disse, olhou para aquela área toda coberta de mato e disse: rapaz, eu vou limpar novamente aquela área ali. Vou fazer não mais uma horta não, vou fazer um jardim agora, vou colocar rosas agora. E ele plantou rosas. E na segunda-feira deu um beijo em Dona Maria da Silva, foi trabalhar, seu Zé. E Dona Maria da Silva novamente foi ao quintal colocar umas roupas. Quando ela olhou, aquela área novamente totalmente limpinha, disse: oh, como o Zé é bom, limpou de novo a área do mato. Agora tem um detalhe, eu vou fazer diferente da outra vez. Eu não vou plantar mais um jardim não, eu vou fazer uma horta, vou plantar cenouras. E ela colocou cenouras, semente de cenouras ali. E de repente um dia, novamente um feriadão, Brasil, os Silvas moram no Brasil. Zé da Silva estava lá, Maria da Silva indo para a casa da sua mãe. E Zé da Silva foi lá atrás e chegou, e quando percebeu, o que ele viu? No meio das rosas que ele plantara, cenouras crescendo. Ele disse: é um absurdo, como é que acontece coisa estranha, que terreno mais improdutivo, que coisa mais estranha esse terreno. Como é que eu plantei rosas, agora nascendo também entre as rosas, cenoura? Ele arrancou tudo muito chateado. Segunda-feira de manhã ele foi trabalhar, um beijo na sua esposa. A esposa normalmente foi ao quintal colocar roupa lá para secar. Quando ela olha, está tudo arrancado, cenoura, rosas, as cenouras que ela plantara, as rosas. E ela fica chateada: quem fez uma coisa dessa? Eu fiz com tanto esforço essa horta. E aí os dois um dia resolveram sentar, e seu Zé da Silva disse: eu acho que aquele terreno não consegue produzir nada, nem cenouras, nem rosas. Terreno é um terreno estranho. E ela diz: é verdade, é muito estranho, porque o que eu faço toda vez se arranca. O que eu planto está arrancado quando eu tento ir lá. Onde estava o problema? Gente, o que a gente arranca do outro, o que a gente
arranca do próximo, do cônjuge, do esposo, da esposa, porque a gente não tem essa relação da comunhão, do diálogo. E eu digo a vocês, porque a questão é muito séria. Quando Paulo diz aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe, isso aqui é um desafio. Porque esse deixar pai e mãe para se unir à sua esposa e se tornar uma só carne, é um desafio. Porque nós carregamos o pai e a mãe, e esse carregar do pai e da mãe para construir um novo relacionamento de comunhão é um dos elementos mais complicadores para verdadeiramente nós termos comunhão com o nosso cônjuge. Porque a gente carrega pai e mãe na educação que a gente recebeu. Por exemplo, eu posso dar testemunho de mim. Meus pais nunca foram de sentar comigo para conversar. Na verdade, minha mãe não tinha tempo, era uma funcionária pública, trabalhava 2 expedientes, meu pai também. Tanto é que eu não me lembro de uma vez, assim, minha mãe ou meu pai ter ensinado a tarefa do colégio para mim. Tanto é que eu ainda hoje eu desenvolvo, sou um pouco autodidata em algumas questões. Fui praticamente minhas avós cuidaram da gente com secretárias e